Gênesis capítulo 4, versículo 7 diz assim: Se você não fizer o que é certo, será aceito. Mas se não o fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo, mas é você quem deve dominá-lo. Bom, a mensagem de hoje ela tem por título Controle suas ações. Mas antes de tudo a gente precisa entender, o contexto desse texto a qual foi lido. No capítulo 4 de Gênesis, a gente vai ser apresentado a história de Caim e Abel. Eles eram filhos de Adão e Eva. Caim ele era agricultor, um homem que cuidava do campo, enquanto seu irmão Abel ele era um pastor de ovelhas. E certo dia, ambos, tanto Caim como Abel, eles foram apresentar ofertas ao Senhor. E Abel ele apresentou aquilo que ele tinha de melhor, ofereceu as suas ovelhas, o melhor das suas ovelhas para Deus, e Deus ele aceitou a oferta que Abel ofereceu. Só que Caim ele ofereceu a Deus o que restou da sua produção, do que ele lavrou do campo, ele ofereceu a sobra. E Deus ele não se agradou disso, não se agradou da oferta de Caim, que deu apenas o resto para Deus. E Caim ele fica irado por conta disso, e sente ciúmes do seu irmão Abel, e por conta disso ele tira a vida do seu irmão Abel. Por isso ele é considerado o primeiro homicida que aparece na Bíblia. Mas aí você me pergunta, mas qual é a razão da mensagem, do título do vídeo ser Controle suas ações? Bom, a todo momento a gente precisa ter uma ação em relação a algo. Contudo, as nossas ações, será que elas têm sido ações corretas? Ou ações que não têm sido corretas? Aí você me pergunta assim, Lucas, como assim minhas ações são corretas, não são corretas? Antes de tudo, a gente precisa entender que as nossas ações, primeiramente, elas passam por pensamentos. Antes de eu fazer alguma coisa, primeiro eu penso naquilo e depois eu executo, depois que eu tomo uma ação. E os nossos pensamentos, eles são responsáveis por isso, E partindo dessa premissa, eu posso te apresentar um texto que está lá em Romanos capítulo 7, versículo 29, onde o apóstolo Paulo ele diz assim: Quero fazer o bem, mas não o faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. A nossa natureza, a nossa humanidade, ela está inclinada a fazer aquilo que não é bom, fazer aquilo que é errado. E o pecado que habita em mim, o pecado que habita em você, ele é o responsável por isso. E Paulo ele afirma isso no versículo 20 do capítulo 7. E por mais que a gente tenha o desejo de fazer o bem, fazer aquilo que é certo, nós acabamos fazendo aquilo que é mal. Não conseguimos controlar o pecado que está na nossa porta e nós somos dominados por ele. E eu vou te apresentar um outro exemplo de onde isso acontece. Lá em 2 Samuel capítulo 11, nós vamos ver a história de Davi e Batseba. Davi, que era considerado um homem, foi considerado um homem segundo o coração de Deus, mesmo assim ele pecou. Um belo dia o pecado bateu na porta de Davi e ao invés de controlá-lo, Davi foi controlado pelo pecado. Começou com um pensamento, um desejo e refletiu numa ação. Então isso acontece com todos nós. Começa com um pensamento, começa com um desejo e isso vai refletir numa ação que nós vamos ter. E como que eu faço para mudar esse quadro? Filipenses capítulo 4, versículo 8 nos dá um norte para a gente poder ter essa mudança. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Paulo está nos exortando a elevar os nossos pensamentos a coisas que possuem valores positivos. E quando nós pensamos nessas coisas que possuem valores positivos, elas vão refletir em nossas ações. Sei que não é uma tarefa simples, não é uma tarefa fácil, mas também não é algo impossível da gente realizar. Devemos pedir que Deus ele nos ajude, nos oriente e coloque em nossas mentes pensamentos que vão nos ajudar a ter ações melhores. E quando a gente for fazer alguma coisa, a gente precisa pensar no seguinte: será que isso está agradando a Deus? E meu desejo, minha oração nesse dia é que nós possamos conseguir, através da força que Cristo ele nos dá, controlar o pecado que bate à nossa porta e que a gente possa tomar a escolha certa de controlá-lo ao invés de ser controlado por ele. E a gente possa fazer aquilo que é certo. Um grande abraço, que Deus te abençoe.